Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos, e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aquele que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso, também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você ouviu o que Jesus falou? Nós estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, de 27 a 38. Aqui está uma das grandes diferenças do catolicismo, do cristianismo, para qualquer outro tipo de religião. Está aqui a diferença. Amar os inimigos, fazer o bem a quem me faz o mal. Meus irmãos, só no cristianismo. Se você quer seguir Jesus, você pode até acontecer de ter pessoas que te odeiam, porque nós temos os amigos ocultos e declarados. Aquelas pessoas ocultas, elas fazem o mal para nós, mas na nossa frente elas se aparentam até ser boas, mas por trás estão fazendo mal. São os inimigos ocultos. Mas tem aqueles que são os declarados. Está ali, você sabe que aquela pessoa, ela não gosta de você. E o que ela puder fazer para fazer o mal, ela vai fazer. Então, diante dessas pessoas, o que é que acontece conosco? É da natureza humana querer retribuir, querer se vingar. É próprio da natureza humana. Aí Jesus agora, ele vem dizer que diante dessas pessoas, nós não podemos retribuir da mesma forma. Nós não podemos. Aí nós olhamos Jesus Cristo, nós vemos
Se lembra daquela parte do Evangelho? Está lá no Evangelho de São João, quando aquele homem ele dá um tapa na cara de Jesus. Eles já tinham prendido Jesus e ele dá um tapa na cara de Jesus. Jesus olha simplesmente para ele e diz o seguinte: se eu fiz algum tipo de mal, me diga. Mas se eu não fiz nada de mal, por que você me bate? E ali Jesus ficou em silêncio. Ele está mostrando, Jesus, para nós, que é assim que nós devemos agir com aquelas pessoas que têm algum problema conosco. O que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje é que nós não podemos agir desta forma. Nós não podemos agir por vingança. O que nós precisamos pedir para os nossos inimigos, olha, os nossos inimigos, não é você que é inimigo dessas pessoas, eles são. O que nós precisamos pedir é a conversão, a mudança de vida. Porque, meus irmãos, o que é que vai ter de retribuição para as pessoas que praticam o mal? O sofrimento eterno. E nós não queremos o sofrimento eterno para ninguém, nós não podemos. Imagina morrer e ir para o inferno e sofrer eternamente, nós não podemos desejar isso. Porque Deus não deseja isso para os seus filhos, não deseja isso para nenhum de nós. Então, o que é que nós devemos fazer? Rezar, amar, fazer o bem, tudo aquilo que nós pudermos fazer para que aquela pessoa ela possa mudar o coração dela e até mesmo se reconciliar. Nós devemos fazer. Então, se ela pede um copo d'água, nós damos um copo d'água. Se ela pede um alimento, nós damos um alimento. Se ela pede um auxílio, ela é nossa inimiga. Nós vamos lá e prestamos o auxílio. Aí São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, vai dizer que isso significa, na prática, acumular brasas na cabeça da pessoa. Porque pode ser que ela chegue um momento e ela diz assim, nossa, eu faço tanto mal para aquela pessoa, mas ela só me faz o bem. Porque o bem, ele vence o mal não pode vencer. E aí Jesus aqui vai dizer o seguinte, ele diz assim, fazei ao próximo aquilo que você desejaria que eles fizessem a você. Então, se você está numa condição ruim, o que é que você desejaria? Que alguém viesse te ajudar. Ainda que fosse até o próprio inimigo. Então, é assim que nós devemos agir. Na vida dos santos, nós temos tantos exemplos de santos que fizeram o bem às pessoas que faziam o mal a elas, compreendendo o que Jesus nos ensina. Nós temos esse exemplo muito clássico de Santa Teresinha, com aquela freira, olha, e era uma freira como ela, era uma monja como ela, que não fazia o bem para Santa Teresinha, mas Santa Teresinha sempre fazendo o bem para ela. E muitas vezes Santa Teresinha retribuía o mal dela com um sorriso. Ela sorria para aquela pessoa. Que coisa interessante. Chegou um momento que aquela irmã, ela disse, mas por que você fica sorrindo para mim? Eu vejo que você me ama. No fundo, no coração de Santa Teresinha não era fácil. Diz que Santa Teresinha dizia assim, no interior dela, ela dizia, é porque eu preciso ver Jesus em você e eu preciso ver Jesus. Mesmo assim. E aí, quando eu vejo Jesus, eu faço o bem. Você tem algum inimigo?
Mas aqui eu estou dizendo, não é você ser inimigo dessa pessoa, mas você tem alguém que te detesta, que te odeia, que te fez o mal, aquele esposo que te abandonou, aquela esposa que te abandonou, deixou você na mão. Qual o tipo de tratamento que você tem tido? O que você tem pedido para aquela pessoa? Vamos fazer aquilo que nosso Senhor está dizendo. Que nós devemos fazer o bem. Aqui no final, Jesus disse, uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Está ali a situação. Está o seu inimigo na tua frente. Ele está pedindo um copo d'água. Agora, Jesus está dizendo, será colocada no vosso colo essa medida. Qual medida você vai dar? Rejeitá-lo? Ou você vai dar o copo de água, ou você vai fazer o bem para ele? Vamos dar vitória para nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo tem vencido demais, mas esse amor que Jesus está nos propondo aqui, nós só conseguiremos se nós estivermos imbuídos do amor de Deus. Vem, Espírito Santo, fazer com que nós façamos o bem a quem nos faz o mal. E nós seremos recompensados no céu. É o que Jesus fala. Porque na cruz foi isso que ele fez. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que tal, no dia de hoje, fazer o bem a quem nos faz o mal?